A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui, pastor Heber Ramos. Vamos para o nosso momento de oração da meia-noite. Mas antes de orarmos, quero te convidar a refletir comigo com sinceridade. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo declara: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras não foram ditas por um novo convertido, mas por um homem que foi profundamente transformado por Cristo. Paulo, o mesmo que escreveu grande parte do Novo Testamento, que enfrentou reis, que através de Jesus curou enfermos, expulsou demônios e viu milagres extraordinários, se autodomina o principal dos pecadores. Isso nos leva a entender algo profundo. Quanto mais perto de Deus estamos, mais enxergamos nossa necessidade da graça. Paulo não negava o que Cristo havia feito nele, mas também não ignorava sua natureza. Sua confissão é um grito de humildade e gratidão. Ele conhecia seu passado manchado de sangue, havia perseguido a igreja, consentido na morte de Estevão, e mesmo perdoado, não se esquecia do abismo de onde Cristo o tirou. É essa consciência que o fazia valorizar tanto a graça. Meu irmão, minha irmã, não é vergonha reconhecer nossas falhas, é maturidade. Deus não se impressiona com nossas máscaras, Ele se move quando somos sinceros. O que Paulo expressa em Romanos 7,15 ao 20 é uma das declarações mais humanas e sinceras da Bíblia. Ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele estava falando da luta interior entre a carne e o espírito, uma batalha constante. Você já se sentiu assim? Quis fazer o certo, mas caiu de novo? Já disse, agora vai, e tropeçou no mesmo erro? Então, você não está sozinho. Paulo, usado por Deus como poucos foram, sentia as mesmas dores. Isso não é sinal de fraqueza espiritual, mas de vida espiritual. Um coração morto não luta contra o pecado, se entrega. Um coração vivo, mesmo em queda, se levanta buscando redenção. Se hoje você está cansado de cair, se está frustrado com suas recaídas, saiba que a presença dessa luta já é um sinal de que o Espírito Santo ainda trabalha em você. Não desista. Não abraça o pecado por achar que não há saída. A graça não é apenas perdão, é poder para vencer. A guerra é real, mas a vitória é possível quando lutamos com Deus, não contra Ele. Quando lemos Romanos 7,24, sentimos o peso do clamor de Paulo: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele não esconde sua dor, não disfarça sua luta, não tenta parecer invencível. Ele clama, ele grita. E nesse grito há uma verdade que liberta. O arrependimento genuíno nos aproxima de Deus, diferente da culpa que o inimigo usa para nos afastar. O arrependimento é o gemido de quem sabe que precisa de socorro. Paulo não se justifica, não joga a culpa em ninguém, ele se vê como é. E essa é uma das maiores marcas de um verdadeiro cristão.
a consciência de sua condição e a certeza que só Jesus pode salvá-lo. Quantas vezes escondemos nossas quedas com medo de sermos julgados, rejeitados ou até de decepcionar a Deus? Mas Ele já sabe. E mesmo sabendo, nos ama. O que espera de nós não é perfeição, mas quebrantamento. O Senhor está perto dos que têm o coração contrito. E hoje, se esse for o seu grito também, miserável homem que sou, saiba que o céu não ignora orações como essa. Deus se inclina para ouvir quem reconhece sua dependência. E logo após, o clamor de desespero em Romanos 7, Paulo não termina com condenação, ele termina com esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta para o pecado não é esforço humano, não é força de vontade, não é religião. A resposta tem nome: Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não apenas perdoa, ele liberta. Ele não apenas limpa, ele transforma. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, como está em Atos 4:12. Paulo sabia que em si mesmo não encontraria saída, mas encontrou redenção naquele que venceu a morte. A sua luta, meu irmão, não termina em derrota se for entregue nas mãos do Senhor. Você não precisa carregar o peso da culpa, nem viver aprisionado por seus erros. A cruz de Cristo não foi simbólica, foi real. Foi ali que ele comprou sua liberdade. A graça que te perdoa também é a graça que te sustenta. Por isso, hoje, declare com fé: graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor, porque nele você é mais que vencedor, mesmo em meio à guerra espiritual. Romanos 8 começa com uma declaração poderosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é libertador. O inimigo tenta nos aprisionar no passado, relembrando nossos pecados, nossas falhas, nossas vergonhas. Mas a palavra nos lembra: em Cristo estamos livres da condenação. Deus não nos vê mais com os olhos da acusação, mas com os olhos da graça. Isso não significa que o pecado não é sério, ele é. Mas a justiça foi satisfeita na cruz. Jesus pagou o preço. E se o Filho te libertou, verdadeiramente és livre. João 8,36. Essa verdade muda tudo. Você pode se levantar hoje sem medo, sem culpa, sem o peso do que foi. Você não é mais escravo da vergonha, você é filho. E filhos não vivem como réus, vivem como herdeiros. Não deixe o acusador roubar o que Cristo conquistou por você. Ande de cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão. E sempre que a culpa bater a porta, responda com fé: nenhuma condenação há sobre mim, pois estou em Cristo Jesus. Em Romanos 8:9, Paulo afirma: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita em você. E essa habitação muda tudo. Ele não é um visitante, ele é um residente. Ele guia, consola, corrige, ensina. Ele nos convence do pecado e nos aponta para o caminho. É por meio dele que conseguimos dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Sozinhos, somos fracos. Com ele, somos fortalecidos. Não se trata de viver por regras, mas por relacionamento.
Não se trata de controlar o exterior, mas de ser transformado no interior. O Espírito Santo não nos foi dado para momentos emocionais apenas. Ele veio para governar nossa vida. Quantos cristãos tentam viver sem depender do Espírito? O resultado é frustração, religiosidade e queda. Mas quando andamos no Espírito, frutificamos, como está lá em Gálatas 5:22. Hoje, reconheça, você não está só. Há um Consolador dentro de você. Dê lugar a Ele. Ouça sua voz, siga sua direção e sua vida será marcada por vitória espiritual. Romanos 8,16 declara: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é mais do que um sentimento, é uma certeza espiritual profunda, gravada no íntimo de quem nasceu de novo. O mundo pode nos rotular de muitas formas. As circunstâncias podem tentar nos definir, mas o Espírito Santo confirma dentro de nós uma identidade inabalável. Somos filhos de Deus. Isso significa que temos acesso ao Pai, herança no reino e proteção divina. Não somos filhos por mérito, mas por adoção. Isso foi obra do Espírito. Em momentos de dúvida, desânimo ou crise, essa verdade nos sustenta. Eu sou filho de Deus. Não precisamos andar como órfãos espirituais, pedindo esmolas de aceitação. Fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Então ande como filho, meu irmão. Ande como filha, minha irmã. Ore como filho. Ore como filha. Vive como quem sabe a quem pertence. E quando o inimigo tentar plantar a dúvida no seu coração, deixe o Espírito testificar mais alto. Você pertence a Deus. Paulo não ignora o sofrimento. Em Romanos 8, 17, 18 ele diz: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é esperança viva. Não uma negação da dor, mas uma certeza de que ela tem propósito e prazo de validade. Muitos estão cansados, feridos, tentando entender o porquê de tanto sofrimento. Mas Paulo nos ensina a mudar o foco. Não olhe só para o que dói, olhe para o que está por vir. A glória que nos espera não se compara às lágrimas de agora. Nada do que você enfrenta será em vão. O sofrimento de hoje está produzindo em você um peso de glória, conforme está em 2 Coríntios 4,17. Não desista. Aguente firme. Você não está sofrendo sozinho. Cristo sofre com você. E Ele já preparou um final glorioso. A cruz veio antes da ressurreição. E com você será assim também. Espere no Senhor, persevere e a glória virá. Há momentos em que as palavras nos faltam. Diante de tanta dor, confusão ou cansaço espiritual, nem conseguimos orar direito. Mas é justamente aí que o Espírito Santo se revela como nosso auxílio. Romanos 8, 26, 27 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece as profundezas do nosso coração e leva ao Pai orações que nós mesmos não sabemos formular. Isso é consolo puro. Quando não sabemos o que pedir, o Espírito sabe. Quando não conseguimos falar, Ele geme por nós. Ele não apenas nos ajuda, Ele ora conosco e por nós. Essa intercessão é perfeita, porque vem do Espírito de Deus, que sonda os corações e conhece a vontade do Pai. Então,
Mesmo que você se sinta fraco ou confuso, não pare de orar. Fique em silêncio, chore se precisar, mas permaneça diante de Deus. O Espírito está ali, traduzindo sua dor em oração poderosa. Confie nele. Você nunca ora sozinho. E aqui eu quero encerrar esta reflexão com uma declaração mais triunfante de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo lista tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e afirma com convicção: nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. É um amor invencível, um amor que nos escolheu, que nos chamou, que nos justificou e já nos glorificou. Em Cristo somos mais que vencedores. Esse amor não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus. Mesmo quando tropeçamos, esse amor permanece. Mesmo quando o mundo nos rejeita, esse amor nos envolve. Não importa o que venha, dor, perdas, lutas espirituais, ameaças, o amor de Deus permanece firme. E é esse amor que nos sustenta até o fim. Se você se sente desamparado, abandonado ou fraco na fé, ouça esta verdade: você é amado. Você é amada com um amor que não falha, que não muda, que não recua. E esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe que nada te afaste do amor de Deus. Hoje é o dia para afirmar a sua fé, renovar sua esperança e caminhar na liberdade que só Cristo oferece. Assista, medite e compartilhe essa verdade que transforma vidas. Se Deus está falando com você agora, abra o coração e vamos orar. Permita que o seu amor te fortaleça. Vamos clamar a Deus. Senhor Jesus, não importa o que fizemos no passado, mas Tu, ó Deus, nos perdoa. O diabo é o acusador e vem nos dizer que não podemos fazer nada para Ti por aquilo que fizemos. Olha para o meu irmão aí, Senhor, nessa oração da meia-noite. Olha para a minha irmã. Abençoa pelo Teu santo poder. Que tenhamos um dia de bênção, um dia de vitória e fortalecidos em Ti. Que esse ensinamento do apóstolo Paulo, que está descrito em Tua palavra, que está descrito nas cartas, estas cartas que foram colocadas, fixadas na Tua palavra, Senhor, é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Palavra que transforma, que liberta. A Tua palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra alma e espírito juntas e medulas e está apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso, Senhor, enxuga as lágrimas do meu irmão agora. Enxuga as lágrimas da minha irmã agora, Senhor. E mostre que ele pode se levantar, que ela pode se levantar, que os pecados foram perdoados, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abençoe o meu irmão, a minha irmã. Eu peço nessa noite, eu peço nessa madrugada, eu peço nesse dia, Senhor. Nos abençoa e nos livra, em nome do Senhor Jesus. Meu querido, se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Deixa aqui seu comentário contando como foi essa palavra, se ela te impactou, se ela impactou sua vida. Compartilha aqui. Se você tem dúvidas, quero muito te ouvir. E juntos vamos crescer na fé. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.